Nos últimos 3 cantos do inferno, Dante e Virgílio chegam finalmente ao nono e último círculo do inferno, lá no mais profundo, no ponto mais profundo do inferno mesmo, que como eu já falei, a gente vem descendo, né? Os dois personagens e o próprio leitor vem descendo como se estivessem chegando assim, realmente ao mais fundo da terra, ao mais fundo do inferno, e aos pecados mais graves, né? Mais terríveis. E aí no nono círculo a gente vai encontrar os pecadores cujo pecado é a traição, né? Que pecaram por traição. E esse nono círculo tem 4 giros. Em cada um desses giros está a traição de um tipo, né? E no primeiro giro, que se chama Caína, estão aqueles que traíram os seus parentes. No segundo giro, que se chama Antenora, nós vamos encontrar aqueles que traíram a sua pátria. No terceiro giro, Ptolomeia, os que traíram seus hóspedes. E no quarto e último giro, no ponto mais fundo do inferno mesmo, nós vamos encontrar os que traíram os seus benfeitores. E esse giro se chama Judeca. E aí Dante e Virgílio chegam a esse nono círculo e veem aquela região assim toda congelada, né? O rio está todo congelado, o Cocito, né? E parece assim como se eles estivessem olhando o que a gente diria hoje, né? Uma pista de patinação. Todo aquele gelo como se fosse assim um espelho, né? Tudo plano, tudo gelado e você só vê aquelas cabeças, né? Dos pecadores, porque eles estão com o corpo todo debaixo do gelo e só a cabeça aparecendo. E aí eles vão passando por alguns desses condenados, vão falando com um, com o outro, alguns contam um pouco de si, né? Até que o Dante chega a uma figura que o impressiona muito, que está no segundo giro, em Antenora. E essa figura, ele está roendo a cabeça de um outro condenado. E quando ele fala com essa figura, interpela essa figura, ele começa a contar a sua história. Ele se identifica, ele é o Conde Ugolino de Pisa, e conta a sua história no canto 33, e conta como ele acabou traindo a sua pátria, né? Instigado pelo arcebispo Ruggieri, e que por fim o arcebispo traiu a ele, o Golino, e o lançou na prisão junto com os seus filhos, né? Seus filhos pequenos. E o Ugolino conta como ele ficou ali dias e dias com os seus filhos, né? Com as crianças se lamentando e eles todos sem comer nada, sem beber nada, até que por fim as crianças morreram de fome e ele também morreu ali de fome. E a cabeça que ele está roendo é a cabeça do arcebispo Ruggieri. Desse que conspirou com ele, né, para trair e por fim o traiu também, né? É um dos momentos assim mais conhecidos, né, para quem conhece o estudo da Divina Comédia, é um dos momentos mais dramáticos e mais conhecidos, esse momento da história do Conde Ugolino, né? Que alguns versos no canto 33 que são assim considerados dúbios, que não se sabe se o Ugolino, no seu sofrimento de fome, se ele teria comido os próprios filhos ou não, né? A minha professora de História da Literatura Ocidental, quando fez a gente estudar esse canto 33 do Inferno, onde o Ugolino conta a sua história, dizia de alguns versos que são assim ambíguos, né? Que a gente não sabe se foi isso que o Dante quis dizer. Se o Ugolino, na sua fome, teria comido os cadáveres dos filhos. Quer dizer, aquela coisa assim bem horrenda, né? Bem horrível mesmo. E quando a gente chega no último canto, que é o canto 34, Dante e Virgílio chegaram à Judeca, né? a, ao último giro do nono círculo, onde estão os que traíram seus benfeitores. E aí tem uma coisa interessante aqui nos versos, em que Dante fala, né, que Virgílio vai mostrar a ele Lúcifer, que eles vão ver Lúcifer ali, né, nesse quarto giro do nono e último círculo. Quando fomos chegados adiante, e decidiu o mestre me mostrar
o ser que teve tão belo semblante. São os versos 16 a 18 do canto 34, e aí eu me lembrei, né, que ele está falando de Lúcifer, como o seu nome significa, né, o portador da luz, que ele tinha sido tão bonito. E aí quando chega no verso 34, desse canto 34, tá assim, nessa tradução. Se belo foi, quão feio ora é o seu modo. E isso me fez lembrar imediatamente de O Paraíso Perdido, do Milton, onde a gente vai encontrar exatamente isso, essa degradação lenta da figura do Lúcifer, né? Tanto uma degradação moral, né, nas suas atitudes ao longo de O Paraíso Perdido, como uma degradação que aparece na própria aparência de Lúcifer e que Milton vai descrever. Não da mesma forma como Dante descreve aqui, mas também de uma forma bastante assustadora, né? Bastante assim chocante. Porque aí, nesse finalzinho do inferno, quando Dante e Virgílio finalmente avistam Lúcifer em Judeca, eles veem, né? E Dante descreve aquela figura imensa com duas asas e que na sua cabeça tem três caras. E aí ele tem 6 olhos e esses olhos estão vertendo lágrimas naquele gelo todo onde eles estão. E em cada uma das bocas dessas três caras, né, na cabeça de Lúcifer, ele está mastigando um dos pecadores, né? Numa boca ele mastiga o Bruto, na outra boca ele mastiga o Cássio, que são aqueles que traíram Júlio César, né? O seu benfeitor Júlio César, dentro dessa visão de Dante, né? Que Shakespeare não vai exatamente concordar, né? Na sua peça Júlio César, quem Deus sabe, mas essa é a visão do Dante. E na terceira boca ele está mastigando Judas, que traiu Jesus. Daí o nome desse quarto giro do nono círculo Judeca. E aí depois dele descrever passo a passo essa imagem assim, terrificante, né, assustadora, chocante mesmo, de Lúcifer, Dante e Virgílio vão saindo daquela região ali. Virgílio guia, né, o Dante, como ele veio guiando o tempo todo, para uma passagem que leva a eles começarem a subir, saindo do inferno e começarem a subir. Eles estiveram descendo esse tempo todo, agora eles vão começar a subir. Por essa passagem eles sobem e vão ver de novo o céu e avistar as estrelas, né, no céu. E aí eles vão entrar, né, no purgatório e no próximo a gente deve começar a ver o purgatório.